Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper. Vamos falar de uma notícia que eu achei muito bacana, que é o Kaká, muito provavelmente fazendo parte da comissão técnica do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Para quem não sabe, né, o Kaká, ele foi jogador do Milan por muitos anos, com o comando do Carlo Ancelotti quase em toda a sua integralidade. Quando eles transferem para o Real Madrid, na época que o Manuel Pellegrini era o técnico, não tem um começo legal, e a chegada do José Mourinho não ajudou ele. E assim, a melhor fase do Kaká foi com o técnico italiano, principalmente trabalhando naquelas transições onde o Kaká usava magistralmente as suas velocidades, suas bolas enfiadas. Então assim, ele é um jogador que tem uma relação muito forte com o técnico italiano e pode ser um interlocutor muito legal entre a comissão técnica do Ancelotti e, obviamente, a seleção brasileira. Porque assim, a barreira linguística vai ser, obviamente, algo para a CBF trabalhar. O Ancelotti não fala português, ele deve falar italiano, espanhol, inglês e talvez francês, porque já trabalhou no PSG, mas ficou muito pouco tempo lá. E assim, na maior parte do tempo, esses técnicos, eles trazem até alguns tradutores para ajudar nisso, entende? Mas a verdade é que, assim, o Carlo Ancelotti, ele vai ter que, evidentemente, trabalhar com jogadores que não falam com o idioma dele. E aí é importante você trazer um tipo de interlocutor, e que não seja apenas um tradutor normal, e um cara que tenha essa questão da vivência com o futebol. E aí que entra o Kaká. O Kaká tem uma conexão com a seleção que infelizmente não foi mais forte do que deveria, né? Porque ele foi um jogador de muita qualidade. Ele era basicamente o que a gente tratava como líder da seleção de 2010, até pela bola de ouro que ele ganhou no fim dos anos 2000. E assim, o nível que ele jogava no Milan era um negócio surreal, né? O Kaká era um jogador incrível, né? No auge dele foi realmente extraordinário. Infelizmente, depois do Real Madrid, aquele nível extraordinário do Kaká a gente não viu mais, né? Mas é uma pena que a carreira dele não tenha sido tão longeva, porque foi um cara de grande profissionalismo, de grande dedicação, e as coisas acabaram não encaixando na metade final da carreira dele, mas ainda é o último brasileiro a ter ganhado uma bola de ouro. Óbvio que a gente tem essa frustração que o Vinícius Júnior não ganhou, né, no ano passado, mas de qualquer jeito, né, o Kaká, ele traz essa história importante e ele possivelmente foi o jogador mais importante daquele Milan do Ancelotti. Ok, o Milan do Ancelotti que teve jogadores como Maldini, Nesta, Pirlo, Gattuso, entre Andrei Shevchenko, Seedorf, entre vários outros, né? Tipo assim, aquele Milan dos anos 2000 é um dos times mais icônicos da história do futebol, sem dúvida nenhuma, e o Kaká fazia parte desse Milan. A gente tem que dar esse crédito ao Kaká. Então, assim, o Kaká, ele obviamente, assim, por ser talvez o protagonista para muita gente desse Milan, né? Não sei se todo mundo concorda com isso, mas a verdade é que assim, isso traz a ele um laço mais forte tanto com o Ancelotti e talvez até uma importância interessante, né? Eu vi até um comentário, né, que assim, o meio-campo do Brasil, para muita gente é o maior problema da seleção atualmente, porque não estão jogando bem. Aí eles vão ficar assim, o Kaká faz parte da comissão, aí o Kaká faz uma bola enfiada assim, o meio-campo assim, meu Deus, dá para passar uma bola nas costas dos zagueiros e ligar diretamente com os atacantes. Obrigado, mestre Kaká, por nos ensinar isso, né? Porque de fato assim, o meio-campo hoje do Brasil, ninguém tá ali do nível do Kaká, mas eu acho assim, é importante também, tanto simbolicamente, pelo aspecto de ser um cara, assim, talvez jogador brasileiro que teve, assim, maior relação de impacto junto com o Carlo Ancelotti, né? Eu sei que o Vinícius Júnior hoje com o Ancelotti chama muita atenção, mas eu acho ainda muito difícil porque o período do Kaká com o Ancelotti foi muito mais longevo, né? Ele ficou muito mais tempo sendo treinado lá no Milan pelo técnico italiano, inclusive foi o trabalho mais longo da carreira do Ancelotti, né? Então, assim, eu acho legal pela razão simbólica. Eu acho que o Kaká é um cara que tem conhecimento a passar. Eu acho que ele pode ajudar bastante assim a seleção brasileira nesse aspecto. Eu acho que ele pode ser uma ponte muito legal entre a comissão do Ancelotti e o Brasil. E acho que é legal você ver o Ancelotti, visto que foi ele que procura o Kaká, né? Ele querendo buscar uma conexão com o Brasil também, ao mesmo tempo que ele procura uma conexão com os trabalhos antigos dele. Então, eu gostei disso. Eu gostei bastante. Acho que vai ser bem legal isso. Tomara que se concretize e tomara que isso gere frutos positivos para a seleção brasileira, né? E tomara que os jogadores da seleção brasileira atuais respeitem a história e o jogador que foi o Kaká e os ensinamentos que eles têm a passar, né? Porque assim, o que não falta hoje, infelizmente, isso vale não só para o futebol, mas para muitos esportes, são pessoas assim que são muito fechadas ao conhecimento, né? Que não querem aceitar as lições
que outros jogadores deixaram, né? E que querem passar para as próximas gerações. Eu acredito assim que se os jogadores sempre, não importa quão bons eles sejam, eles estão abertos a conhecimento, a novos aprendizados, eles só tendem a se tornar melhor. Mentes abertas tendem a ir mais longe no esporte. Porque assim, o Djokovic, que é o tenista que virou o maior da história, né? Ele nunca esteve fechado a conhecimento, não importasse quão bem ele jogasse, né? Por isso que ele, às vezes, trocou para vários técnicos. E assim, mesmo técnicos com currículos mais discretos que ele teve na carreira grandiosa dele, que até hoje perdura, né? Assim, tiveram coisas a ensinar que o tornaram um jogador ainda melhor. Então, assim, nunca esteja fechado a conhecimento, né? Mesmo que você possa considerar melhor que certo jogador, talvez até aquele jogador ok, né? Tipo assim, tem coisas a te ensinar. Tem coisas que podem te transformar num jogador muito melhor. Eu acho, por exemplo, o Rafinha parece ser um cara que aprende muito com seus comandantes e eu acho que assim, o Hansi Flick é um bom demonstrativo disso. Então, aquele que está disposto a se abrir para o conhecimento, a se abrir para novos horizontes, tem condições de quebrar grandes barreiras, seja na sua produção e no seu talento como jogador de futebol. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.